Ah, se você visse a minha primeira apresentação em público. Olha, foi tão ruim que se você visse, eu acho que você sentiria vergonha por mim, sabe? Vergonha alheia mesmo. Mas olha só como o jogo virou. Hoje eu dou palestras para turmas gigantescas. Inclusive, eu já dei palestra para turmas com mais de 10 mil pessoas. Eu transformei um medo que eu tinha, o medo de subir no palco, de falar com pessoas, em um domínio. E eu transformei isso no meu trabalho no dia a dia. Hoje eu trabalho com isso todos os dias, com comunicação, ajudando pessoas, empresas a se comunicarem melhor. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar, vou te mostrar o que transformou a vida de um cara absolutamente travado para um comunicador de verdade. Olá você, meu amigo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Boneto, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Slide Mestre. Se você não conhece esse canal, aqui eu falo sobre comunicação, oratória, apresentações e storytelling visual, desde vídeos muito bem produzidos até apresentações de PowerPoint. Então fica aqui comigo, se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que eu produzo por aqui. Bom, desde pequeno eu sempre fui um cara muito tímido, sempre falava muito pouco, eu tinha muita dificuldade para me expressar, eu tinha muita dificuldade para colocar minhas ideias ali, principalmente quando em grupos, em pequenos grupos onde eu não tinha tanta influência, não conhecia aquelas pessoas direito. Então, se eu estava chegando num lugar novo, era muito difícil eu conseguir me comunicar com essas pessoas, era muito difícil eu conseguir expressar minhas ideias. E você sabe, a pessoa que não consegue se comunicar, ela tem muitas dificuldades, ela tem muitos problemas ao longo da vida dela. Muitas vezes você acaba tendo que aceitar opiniões adversas porque você não consegue colocar a sua opinião, você não consegue colocar o seu ponto de vista, você não consegue debater, argumentar. Então, durante muito tempo eu fui essa pessoa. Ali, durante a minha infância e a adolescência principalmente, começo da adolescência na verdade, depois eu fui mudando isso, mas era realmente um desastre. Quando eu tinha que subir num palco, quando eu tinha que falar em público, fazer uma apresentação na escola, por exemplo, era uma catástrofe. Eu ficava com muito medo mesmo. Óbvio que assim, eu não deixava isso transparecer, mas eu tremia, eu suava frio, todas essas reações naturais que o seu corpo quer, ele quer que você saia daquela situação. Existe um estudo, eu não me lembro agora o nome do jornal, não lembro se saiu no The Guardian, é um jornal muito famoso em inglês, que diz que o medo de falar em público é o maior medo que o ser humano tem. E aí você deve imaginar, poxa, mas as pessoas têm medo de morrer também, não seria esse o maior medo? Porque muitas vezes as pessoas não se imaginam morrendo, as pessoas acham que isso não vai acontecer, elas acham que vai acontecer algum dia, daqui a muito tempo. Agora, quando você tá ali e você precisa falar em público, você consegue se imaginar nessa situação. E muitas vezes essa situação, ela é uma situação que deixa a gente muito desconfortável, justamente porque a gente tem medo de ser julgado pelas outras pessoas. Ora, o que vão falar de mim? Será que a minha comunicação é boa? Será que eu falo bem? Será que a pessoa acha que eu tenho uma postura boa, que eu gesticulo bem? Todas essas coisas, elas já estão dentro do nosso subconsciente e elas afloram nesses momentos. Então fazem com que a gente fique ainda mais inseguro nesses momentos em que a gente tem que falar em público. Então eu já deixo aqui a minha primeira dica para você. Aproveite todas as oportunidades que você tem para falar em público, mesmo que sejam as pequenas oportunidades. Preciso fazer, de repente, uma oração em família. Surgiu a oportunidade de você falar? Fale. Por mais que você sinta medo, por mais que você se sinta inseguro, vai ser bom na primeira vez? Ou nas primeiras vezes? Não vai ser bom. Vai ser muito ruim, na verdade. Provavelmente você vai gaguejar, provavelmente você não vai saber, não vai se lembrar tudo que você tem para falar. Você até pensa antes, você estrutura um raciocínio, você fala, bom, vou falar sobre isso, sobre aquilo, tal. Você monta ali uma lista das coisas que você quer falar, mas na hora você não consegue, justamente porque você não está acostumado a falar. Isso não é algo que você praticou, que você treinou. Então, por isso eu digo, é melhor você errar pequeno. Lembra? Erre pequeno, com os pequenos grupos, ali com os amigos, com a família, dentro do seu ambiente escolar, dentro do ambiente da faculdade, porque muitas vezes outras pessoas ali, elas também têm dificuldade de falar tanto quanto você. Então, talvez elas nem vão te julgar tanto. Se você for muito ruim, pode ser que um ou outro vai, enfim, comentar com algum colega e dizer alguma coisa nesse sentido, mas a verdade é que esses são os melhores ambientes para você praticar, porque depois disso, quando você já está no mercado de trabalho, quando você realmente tem que dar uma palestra, falar com públicos maiores, aí é que você já tem que estar mais preparado, você já tem que estar mais pronto para essas situações. Então é bom que você use esses momentos, use essas oportunidades que surgirem para você
você para você realmente colocar em prática e treinar. É aquela velha máxima, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Você vai praticando, você vai melhorar, né? Melhor feito do que perfeito. Essa frase também é clássica, você já deve ter ouvido também. Tem uma teoria do Malcolm Gladwell, inclusive, que diz que uma pessoa precisa de 10.000 horas para se tornar muito boa em determinada área, em determinada habilidade. 10.000 horas, se você for considerar, sei lá, um tempo de 8 horas por dia durante 5 dias por semana, como se fosse um trabalho, digamos assim, seria como se você levasse 5 anos para você se tornar muito bom naquela profissão, naquela habilidade que você está se desenvolvendo, que você está se propondo a melhorar. E isso é um tempo bastante razoável e dizem os estudos que realmente isso faz muita diferença, você realmente se torna muito bom. É como você pegar um carro, começa dirigindo, você tem muita dificuldade, você se sente muita insegurança, principalmente se você começou a dirigir com um carro manual, você muitas vezes erra o tempo da embreagem, muitas vezes você não sabe frear, então você freia de forma muito brusca, você não sabe fazer ultrapassagens, às vezes você fica olhando pelo retrovisor, você não sabe exatamente a distância do retrovisor, né, do final do seu carro para o carro que está vindo atrás, então muitas vezes você erra numa entrada, enfim, são muitas coisas que você vai aprendendo, treinando. Agora imagina se você faz isso durante todos os dias, durante anos, você vai ficar bom, você vai melhorar. Óbvio que assim, nem todas as habilidades você vai ser o melhor. Ponha isso na sua cabeça. Eu acho que você nem deve ter essa preocupação, porque assim, não é porque você vai começar a treinar e se comunicar todos os dias, aproveitar todas as oportunidades que você tem, que daqui a 5 anos você vai ser o novo Silvio Santos, sabe? Ou o grande comunicador do Brasil. Pode ser que você seja, pode ser que você tenha aí uma habilidade que está escondida dentro de você, que está adormecida e ela vai aflorar, pode ser que sim, mas a chance disso acontecer é muito pequena, o que não significa que você não vai ser um comunicador bom, um comunicador competente, que vai conseguir comunicar o que você quer comunicar e passar a mensagem que você quer passar. E isso vale para qualquer habilidade que você queira aprender. Então, talvez você não vai ser o melhor naquilo, mas você vai ser bom, você vai ser competente. Eu acho que isso já é um grande avanço. Se hoje você já não tem nada, se hoje você não consegue falar, daqui a algum tempo você com certeza vai estar falando muito melhor, vai estar se comunicando muito melhor com as pessoas. Foi mais ou menos na época ali entre o período do ensino técnico, né, quando eu fiz o meu curso técnico e a faculdade, que eu decidi que eu queria me tornar um bom comunicador, porque isso era uma coisa que me incomodava muito. Eu tinha dificuldade, por exemplo, em abordar as meninas na escola, por exemplo. Eu tinha dificuldade em fazer apresentações, em falar em público, eu tinha dificuldade quando eu tinha trabalhos em grupo, eu tinha ideias diferentes do grupo, por exemplo, eu queria mostrar a minha visão, mesmo assim, por essa dificuldade de comunicação, eu tinha essa dificuldade. Então assim, a comunicação, ela te limita muito se você tem uma comunicação ruim. Então o que eu fiz? Como um bom nerd que sou, eu comecei a ler, a estudar sobre comunicação, sobre oratória, sobre linguagem visual, e eu comecei a ler vários livros. Eu até te recomendo alguns, eu tenho até alguns aqui ainda. Alguns que eu posso te indicar, que eu acho que são bons pontapés iniciais para você. Esse livro aqui, do Simon Sinek, ele se chama Por quê? Como motivar pessoas e equipes a agir. Esse livro é fantástico e ele é bem curtinho, ele é bem objetivo, bem direto. Ele ensina uma teoria, né, do Simon Sinek sobre o Golden Circle. Quando você aprende isso e aplica isso de fato na sua comunicação, faz muita diferença. Outro livro é o próprio livro do TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. É muito bom esse livro também, indico para você. Ele é um pouco mais denso, ele fala sobre vários palestrantes do TED e cita características desses palestrantes, técnicas que esses palestrantes usaram e por que esses palestrantes tiveram tanto sucesso ao longo da história do TED Talks, né? Você deve imaginar que o TED Talks é o sonho, digamos assim, de todo palestrante. Todo palestrante gostaria de palestrar no TED Talks, então vale a pena esse livro. Também indico para você o Super Apresentações, que é da Soap, um livro excelente, mudou também a minha forma de enxergar apresentações, estruturar apresentações, estruturar narrativas. É espetacular esse livro. Mas, assim, o livro que realmente mudou, que foi assim, um game changer assim na minha vida, mudou a minha visão sobre comunicação e sobre apresentação, foi o livro, ele tem um nome meio comprido, tá? Eu não me lembro o nome exatamente, vou até pedir ajuda pro Nelson aqui, pro editor, para ele colocar. Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis, alguma coisa nesse sentido. É do Carmine Gallo e é um livro espetacular.
espetacular. Eu tenho a versão digital dele, eu comprei a versão digital dele, e na época eu usava o iPad, né? Então eu lia no iPad na época da faculdade. E esse livro, assim, é incrível, porque o que o Steve Jobs fazia, assim, bem resumidamente, óbvio que o livro tem muito mais explicações e técnicas que ele ensina, mas assim, resumidamente, o Steve Jobs, ele sempre foi um grande comunicador. Essa sempre foi uma grande valência dele, apresentar suas ideias de forma impactante. Óbvio que ele tinha ali detalhes que ele aplicava durante a comunicação, a construção da sua narrativa, mas uma coisa que ele fazia e que muitas pessoas não fazem é a prática. Ele praticava por horas. Ele se trancava lá na sala dele e treinava a apresentação dele por horas, por dias. Chegava até a semanas para se preparar para uma apresentação. Talvez nas primeiras vezes que ele fizesse essa apresentação, se você assistisse, soaria muito robótico, soaria muito artificial. Talvez você olhasse e falasse, nossa, é muito ruim, credo, é horrível, esse cara nem fala bem. Porque na verdade ele estava incorporando aquele texto na memória dele. Ele treinou tantas vezes. Imagina você repetir uma apresentação 20, 30, 40 vezes. Essa apresentação, você vai absorver essa apresentação. Ela vai ficar muito mais fácil para você falar. Vai ser muito mais natural você falar sobre essa apresentação. Você nem vai se lembrar que um dia você teve que decorar aquilo. É como uma música que você aprende a tocar ali. Nas primeiras vezes ela vai sair um pouco arranhada, você vai errar ali algumas notas, alguns acordes. Mas se você pratica essa música 30, 40 vezes, ela vai soar muito natural. Aquilo ali vai ser quase como uma extensão da sua habilidade ali de tocar aquele instrumento. E na apresentação é a mesma coisa. Pessoas muitas vezes elas não estão dispostas a fazer isso, mas eu te falo pela minha experiência, eu não tô aqui para dizer o que você tem ou não que fazer, tá? Eu só tô dizendo a minha experiência, o que funcionou para mim e que pode certamente funcionar para você. Quando eu apliquei isso, essas técnicas, assim, eu mudei muito. Fui da água pro vinho. Eu melhorei muito as minhas apresentações. Óbvio que na faculdade não eram todas as apresentações que dava para fazer isso, que eu podia treinar a apresentação várias e várias vezes, né? A gente tinha muitas apresentações, eram muitas matérias, enfim. Se você faz faculdade, você sabe do que eu tô te falando. Mas eu selecionava algumas apresentações, aquelas mais importantes, que eu falava assim, essa daqui eu quero fazer minha apresentação do TCC, por exemplo. Essa daqui eu quero arrebentar nessa apresentação. E aí eu praticava essa apresentação por horas, horas e horas e por dias. E me deu resultados inimagináveis, inacreditáveis. Eu acredito que se você colocar isso em prática na sua vida, você também vai mudar a forma como você se comunica, a forma como você passa as suas mensagens, as suas ideias para as pessoas. Outra coisa que me ajudou muito também foi quando eu comecei a gravar vídeos. Querendo ou não, isso é uma prática que te ajuda a melhorar a sua comunicação. As primeiras vezes eu era muito travado, mesmo já tendo melhorado a minha comunicação. Eu já era formado na faculdade quando eu comecei a gravar vídeos, mas quando eu realmente comecei a praticar, as primeiras vezes foram muito ruins. Se você vê os primeiros vídeos aqui do canal e compara com hoje, você vai ver que é bem diferente. Eu era muito inseguro, eu ficava lendo texto e tudo mais, enfim, nada contra. Você pode ler um teleprompter e tudo mais, mas tem que soar natural. E não soava, né? Então, isso é uma coisa que me fez melhorar muito, fez eu me comunicar muito melhor. Uma dica que você pode fazer é grava vídeos. Começa a gravar vídeos. Você não precisa soltar esses vídeos, você não precisa publicar esses vídeos, mas grave esses vídeos. Comece a produzir conteúdo falando sobre coisas que você gosta. Esses vídeos podem ser seus. Você pode gravar 20 vídeos. Eu tenho um amigo, inclusive, um grande youtuber que tem muito sucesso, muitos inscritos, e que ele falou que os primeiros 20 vídeos dele, ele nunca postou. Ele gravou 20 vídeos e nenhum deles era bom o suficiente para que ele sentisse segurança em postar. Então ele gravava esses vídeos e tudo mais com toda a intenção de fazer o seu melhor, mas ele não conseguia entregar tudo que ele podia porque ele ainda era um diamante bruto, entendeu? Ele precisava ser lapidado. E não tem jeito, você só vai melhorar quando você colocar em prática, quando você treinar, praticar, aí sim você vai conseguir se tornar um bom comunicador. E aí sim, a partir do 21º vídeo, ele lançou no canal. E aí sim, as pessoas conheceram ele e falaram assim, nossa, esse cara fala bem, nossa, como esse cara comunica bem e tudo mais. Mal sabem elas que ele gravou 20 vídeos antes que nunca ninguém assistiu, só ele. Então, fica a dica aí para você também melhorar a sua comunicação. Grave vídeos, você vai ver como isso melhora muito a sua comunicação. Agora, se você quer melhorar a estrutura da sua narrativa, como você criar um bom storytelling, seja um storytelling falado, um storytelling visual, continua acompanhando aqui o canal Slide Master, que eu vou te ensinar. Eu já ensino, né?
Já te ensinei em vários outros vídeos aqui, mas continua acompanhando que eu prometo que eu vou te entregar muitos conteúdos valiosos sobre isso. Me diz aqui nos comentários qual a situação mais te travou na hora de você falar em público. E lembre-se, comunicação não é sobre perfeição, é sobre intenção, clareza e principalmente conexão. Se você consegue isso, você consegue se comunicar bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para me incentivar a continuar gravando esses vídeos e compartilhando essas ideias aqui com você. Compartilhe esse vídeo também com o seu amigo que tem um pouco de insegurança para falar em público, tem dificuldade para fazer uma apresentação na escola, na faculdade, enfim. Quem sabe essas dicas podem ajudá-lo aí na comunicação dele. Me siga também nas redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e até mais!